retribua a vida de vocês assim, com largueza, tá bom? E eu vou continuar o que o meu filho, nosso diácono Lucas, pregou quarta-feira: fé e paciência. Hoje, a segunda mensagem desta série de mensagem, que diz assim, em Romanos, capítulo 12, fé e paciência. E diz assim em Romanos 12, 11, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Pai, eu quero te agradecer nesse momento pelas pessoas que estiveram aqui semeando a sua semente de amor. Eu quero te agradecer e pedir que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre o seu povo. Quero pedir nesse momento que o teu Espírito use a minha vida e que não seja eu a falar, como eu sempre tenho te pedido. Que os meus lábios agora, Senhor Jesus, possam ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Anula a minha carne, anula a minha lógica, anula tudo isso, Pai, para que mais uma vez o teu Espírito fale aos nossos corações, porque eu sei que quando o Senhor fala, esta palavra testifica, esta palavra produz vida, esta palavra produz justiça, esta palavra produz mudança de vida. E eu te peço que isso tudo aconteça nessa noite em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosíssima família espiritual. Nós começamos a estudar na quarta-feira sobre esta questão da fé e da paciência. E eu queria começar esse momento te dizendo que a fé, ela sempre vai exigir de nós que tenhamos paciência. E quarta-feira o Senhor nos falou sobre a história de Abraão. Abraão recebe uma promessa de Deus. Deus faz uma promessa a Abraão, e diante da promessa que o Senhor faz a Abraão, há, junto com a promessa, um teste de fé, que exigiu de Abraão um período muito extenso de paciência. Por quê? Porque desde a promessa até a concretização do que Deus prometeu, levaram 25 anos. E a Bíblia diz em Hebreus 6,15 que assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Se nós falarmos assim, olha, você vai ter que esperar 25 anos para receber algo, eu acho que eu me sentiria verdadeiramente desmotivado. Eu falava isso hoje pela manhã na nossa igreja em Santos, porque quando nós começamos o nosso trabalho em Santos, na casa do nosso amado irmão Filomeno, da família do Anderson, da Priscila, e depois nós fomos para um salão emprestado da Halt, da Grazi e do Beto, depois fomos para o sindicato, e depois do sindicato fomos para o Washington Luiz, e agora estamos num prédio com uma estrutura realmente de igreja, com sala de aula, com toda uma infraestrutura, gabinete pastoral, enfim, uma estrutura digna de uma igreja realmente para atender as famílias que Deus traz. E hoje de manhã eu falava sobre isso. Quando nós começamos lá, há quase 10 anos atrás, a igreja tem 3 anos, mas nós estamos lá há quase 10 anos. E quando nós chegamos a quase 10 anos, eu não imaginava, se Deus me falasse assim, olha Ricardo, esse projeto você está começando agora, mas igreja mesmo, vocês só vão conseguir daqui 10 anos. Talvez eu não sei se eu não iria ficar desmotivado. Poxa, 10 anos? Senhor, mas 10 anos é muito tempo, 10 anos. Então, o que é importante nós entendermos? Que o tempo da espera, enquanto nós estamos esperando, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está muitas vezes nos capacitando para quando nós chegarmos aonde Ele quer que estejamos, nós estejamos prontos para aquilo que Ele tem para nós. Eu sei que é difícil, o tempo todo nós buscamos algo para nos motivar. O tempo todo nós estamos em busca de uma motivação para nós não desistirmos. Eu vejo pessoas, você tem um sonho, tem um projeto, o que é que você faz? Bispo, eu vou fazer um curso, eu estou fazendo um curso, porque sabe, eu quero um emprego melhor.
Ah, eu estou agora estudando muito porque eu vou prestar um concurso público, eu quero passar num concurso público. E você está sempre se motivando. E às vezes chega lá, de repente naquele momento, a porta não se abre. De repente alguma coisa não acontece. De repente parece que está quase indo e não vai. E aí tem um perigo muito grande se nós não sabermos, se nós não soubermos esperar com paciência. Porque se você analisar biblicamente falando, Sara, chega um momento que Sara perde a paciência. Sara perdeu a paciência. Sara chega para Abraão e fala: Abraão, faz o seguinte, Deus prometeu que você seria o pai de uma numerosa nação. Pega Agar e você então se deita com Agar e vai se concretizar através de Agar a promessa. Mas a promessa não era através de Agar. A promessa era através de Sara. O que eu quero te dizer com isso? Que às vezes nós, por não sabermos esperar, nós queremos às vezes arrumar um jeito, queremos arrumar uma maneira, fazer uma coisa por conta própria, achando que se eu fizer isso eu resolvo, se eu fizer tal coisa eu resolvo. Escute uma coisa, pelo Espírito Santo de Deus. Há momentos na vida que as coisas não vão acontecer, não é porque você não está se esforçando, não é porque você não mereça, não é porque Deus não vai te dar, é porque Deus está preparando você para a bênção. Deus não está preparando a bênção para você, a bênção já está preparada, a bênção já é tua. O que Deus tem preparado para a tua vida, ninguém, é inconteste, ninguém vai remover o que Deus tem preparado para você. Ninguém vai remover, a não ser você, que possa, no meio do caminho, arrumar empecilhos por não saber esperar o tempo de Deus. É isso que o sábio fala. O sábio ensina com muita clareza em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado, amados. Há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Isso inclui a sua vida. Diga: Deus tem o tempo certo para me abençoar. Diga: Deus tem o tempo certo para agir nesta situação. Diga: Deus tem o tempo certo para este milagre. Diga: Deus tem o tempo certo para esta cura. Diga: Deus tem o tempo certo na vida do meu filho, na vida do meu marido, na vida da minha esposa. Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo. Tudo tem o tempo determinado. A Bíblia diz que é o tempo de nascer. Nós fizemos a consagração aqui do pequeno Pedro. Lindo. Você imagina a emoção quando a Letícia e o Lucas descobrem que estão grávidos, que a Letícia está esperando o Pedro. Você imagina que se depois de 3 meses, ele está ali bonitinho, 4 meses, e aí, ele diz: não, 4 meses, eu já quero ele aqui comigo. Não, ela teve que esperar o tempo da gestação. Há tempo de nascer, há um tempo determinado, há um tempo específico, há um tempo que foi determinado por Deus, não pelo homem. Não é o nosso tempo, não é o cronos humano, não é o nosso tempo, é o kairos, é o tempo de Deus. E Deus tem um tempo certo para cada um de nós. Eu não sei como você chega aqui, eu não sei o que está dentro do teu coração, eu não sei quais são as suas aspirações, os seus anseios, os seus desejos, as suas necessidades. A única coisa que eu posso te assegurar, que se você crer e tiver a paciência de fazer o que Deus te mandou fazer, Deus vai agir na sua vida. Tem tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tem até o tempo de chorar, mas também tem um tempo de rir, tem um tempo de prantear e tem um tempo de saltar de alegria. Então, saber entender pela fé a questão do tempo e o propósito de Deus em cada situação é muito importante. E eu queria agora frisar uma coisa para vocês entenderem e guardarem isso no seu coração. Quando a gente fala paciência, parece que paciência é uma palavra para dar um cala-boca. Ah, bispo, eu estou com um sonho aí. Não, irmão, tenha paciência. E pronto, dispensei você.
Ah, eu estou com um projeto. Não, amado, Deus tem um tempo, tenha paciência. Vou te explicar uma coisa que já foi muito bem explicado, obviamente, na quarta-feira, mas eu quero mais uma vez falar sobre isso. Paciência é igual resistência. Ter paciência é resistir. Ter paciência é não se entregar. Ter paciência é não esmurecer com o momento. Ter paciência é saber que, por mais que esteja sendo difícil esse momento, ele vai passar. Ter paciência é entender que, ainda que nesse momento a situação esteja muito complexa e muito difícil, você precisa resistir em Deus através da fé, para que você possa então tomar posse no tempo certo do que Deus tem para você. Romanos 12, versículo 12 diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ou seja, no momento da tribulação, no momento do projeto, no momento em que você inicia algo na sua vida, até o fim desse propósito, no momento em que você inicia alguma coisa, até o fim de tudo isso, você precisa ter resistência. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer: nunca deixe de resistir pela fé. Nunca deixe de resistir pela fé. Quando algo vier para te desmotivar, para desencorajar você, se agarre com fé ao que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou que faria na sua vida, e não pare o que você está fazendo, vá até o fim, para que você possa receber do Senhor o que Ele tem preparado para a sua vida. Então, bispo, eu estou passando uma prova no meu casamento, é uma luta muito grande, o meu marido não quer vir à igreja, o meu marido está bebendo demais, bispo, eu não sei mais o que eu faço. Sabe, eu estou pensando em desistir do meu casamento. Não, em absoluto. Você vai resistir na fé. Você vai cuidar do teu marido, você vai pregar para o teu marido, você vai orar pelo teu marido, você vai vir pela igreja para interceder pelo teu marido, mas você vai resistir com as armas que Deus te deu. Nós não podemos abrir mão de ninguém que Deus colocou na nossa vida, porque nós estamos fartos e cansados do que está acontecendo. Deus pode reverter qualquer situação, se você, com paciência e resistência, confiar no Senhor. Você consegue entender o que o Senhor está falando? É importante, porque às vezes a gente passa por uma tribulação, parece que Deus se esqueceu da gente, em absoluto. Você passa por uma luta, uma tempestade, ai, meu mundo desabou. Amado, seu mundo não desaba, porque quem é o teu teto é Jesus, quem é o teu chão é Jesus. Quem é que pode derrubar você, se Jesus é a base, o alicerce da sua vida? Quem? E às vezes nós achamos que uma luta, um problema, uma dificuldade, um drama, oh, minha vida acabou. A tua vida está nas mãos de Deus. Ele é o início e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Ele começa e Ele termina. E a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele leva até o fim. Sabe, a Bíblia fala que Josafá é contra-atacado, né, por 3 exércitos inimigos que se unem para fazer guerra contra Josafá. E às vezes nós enfrentamos isso, né? É uma guerra no trabalho, é uma guerra na vida financeira, é uma guerra na sua vida espiritual, é uma guerra na sua vida ministerial, é uma guerra dentro da tua família. Você tem um projeto, a família não aceita, é uma guerra, é uma confusão, e família, as pessoas que não conseguem conversar dentro de casa. Às vezes parece que é uma guerra, você senta para conversar, não tem diálogo, tem guerra, tem um xinga, outro xinga, medindo força. Família não tem que medir força. Família não tem que medir força, família tem que unir força, não medir força. Quem mede força é cabo de guerra, e aí ou um ganha e outro perde, nunca os dois vão ganhar. Ou a corda vai se arrebentar e os dois se machucam. Então, família tem que unir forças. E a Bíblia fala, nos ensina, qual é o canal para eu resistir diante de qualquer adversidade, de qualquer problema. Eu vou te mostrar isso aqui, se você entender isso da parte de Deus, você não precisa entender mais nada hoje. 2 de Crônicas 20, 12. Ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Josafá fala: Senhor, o Senhor não vai executar o teu poder, o teu julgamento contra eles? E ele assume, ele diz assim: porque em nós não há força. Agora, olha essa palavra aqui,
para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E olha a sinceridade deste homem. E não sabemos nós o que fazer. Então, Josafá fala: Senhor, como é que eu resisto? Porque são 3 exércitos, como é que eu resisto? E aí, a resposta, o próprio Josafá traz, quando ele diz assim: a multidão e não sabemos nós o que fazer. E ele diz assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quero falar uma coisa para você guardar no fundo do teu coração. Para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Hoje de manhã a diaconisa Carmen, quando eu falei: para quem você está olhando? Ela falou: para o Nivaldo. Para quem você está olhando? No momento da peleja, você está olhando para o exército ou está olhando para Deus? No momento da investida, você está olhando para quem investe contra você ou está olhando para Deus? Para quem você está olhando? Porque o que define se você vai resistir ou não é para quem você está olhando. Porque às vezes a gente olha para onde a gente não deve olhar. Mas se você olhar para Deus, se você resistir em Deus, se você disser: Senhor, eu não tenho força para lutar contra isso, mas os meus olhos estão postos em Ti, o Senhor vai te dar resistência para você passar, para você enfrentar, para você conquistar, para você vencer, para você resolver, para você passar por seja qual for a situação. Porque nem tudo na vida é problema, né? Podemos pensar que o que você está enfrentando é uma questão de problema, talvez não. Talvez o que você esteja enfrentando hoje é algo tão, sim, uma encruzilhada, que são coisas preciosas que aconteceram para você, são oportunidades que estão acontecendo, e você não está tendo direcionamento para fazer aquilo. Às vezes um grande negócio está chegando nas suas mãos, e você fala: Senhor, eu não sei o que fazer, é muito grande, é maior do que eu imaginei, eu queria uma coisinha miudinha, eu queria uma coisinha pequena. Senhor, será que eu vou dar conta? Olha para Deus. Às vezes Deus coloca coisas nas nossas mãos, porque nem tudo na vida é problema. Não pense que porque você está eu venho para a igreja só para resolver problema. Não, às vezes tem coisas grandes que Deus está colocando na tua mão. Às vezes tem portas que Deus começa a movimentar. Tem coisas que Deus começa a articular. Tem coisas que Deus começa a fazer. Tem coisas que Deus já está fazendo e de repente chega para você. E quando você vê a dimensão do que Deus está fazendo, você se assusta. E fala: meu Deus, talvez tenha algo muito grande acontecendo na sua vida, mas o que você está enxergando é deste tamaninho aqui, uma portinha de nada. Talvez o que você esteja vendo seja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Talvez você sonhava em alguma coisa e o que apareceu para você foi uma coisinha muito pequena. Mas por trás desta pequena porta, por trás desta pequena oportunidade, por trás deste pequeno sinal, Deus tem algo muito maior, muito melhor, um propósito que vai além do que você pode imaginar. Por isso nós não podemos tirar os olhos de Deus. Porque às vezes uma oportunidade vem e você fala: não, isso é muito pequeno para mim, e você chuta, alguém agarra. Ou às vezes é o contrário, vem algo muito grande e você fala: meu Deus, eu não tenho condições, isso não é para mim, é para outra pessoa, e você empurra a bênção. Quantas vezes nós, por não resistirmos na fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, paramos a nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você: não pare o que você está fazendo, não pare o que Deus te chamou para fazer, não pare o teu sonho, não pare o teu projeto, não pare a tua vida, não permita que nada paralise o que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para os seus sonhos, para aquilo que Deus tem preparado para você. Não pare. Você entende isso, amado? Você entende isso? Toma posse disso em nome de Jesus. Tentaram parar Neemias, Sambalate, Tobias, Gesem, ele disse: não posso parar, eu estou fazendo uma grande obra. Mas não pare, você está fazendo uma grande obra. O inimigo
quer você parado. E sabe como ele te paralisa? Às vezes com alguém, com um dardozinho, um negocinho daqui, ai, você não vai conseguir, uma chateaçãozinha ali, um aborrecimentozinho aqui, um probleminha ali, e você fica todo... Resista, amado. Resista na fé. Olha, nós temos comerciantes aqui. Nós viemos de uma pandemia que só Deus sabe. Às vezes você vai abrir a tua loja, o teu comércio, começa lá, contabilidade, fazer as contas. Meu Deus, eu vou fechar. Não fecha, amado, a não ser que Deus te mandar fechar. Resista. De manhã você vai chegar lá, vai abrir tua porta, vai dizer: Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Senhor, só o Senhor pode fazer o milagre. No tempo que nós estamos passando, transições, situações, o que nós temos, amados? Nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Como que eu faço isso? Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você acha que a cilada do diabo, às vezes é um negócio muito grande, o diabo... Não, às vezes a cilada do diabo é um trocinho desse tamaninho. É um pensamento, e se não der certo? Talvez você que esteja hoje aqui falando: bispo, eu quero financiar minha casa própria. E aí o diabo vem com um dardo e fala assim: mas se você não conseguir pagar a prestação? E se você não conseguir pagar a parcela? E se você perder o emprego? E aí a pessoa fala: as coisas não estão muito boas lá no trabalho. Você chega na segunda-feira para trabalhar e a pessoa diz assim: olha, no final de semana não entrou ninguém aqui na loja. Sei não, a gente, viu? E aí você não resiste, você não tem paciência, você não fica resistente e você para. Aí você para. Quantas pessoas já pararam coisas na vida por causa de uma cilada do diabo? Amados, nossa luta, diz o versículo 12, não é contra sangue e carne, e sim contra... Nossa luta é espiritual, é no campo da fé. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Como que eu venço isso? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Resistir no dia mau. E depois de terdes perdido tudo, e depois de terdes... Agora presta atenção, depois de teres vencido tudo. A Bíblia diz o quê? Por que permanecer? Por que permanecer? Porque durante a tribulação a gente tem que estar. Você vai permanecer firme. A palavra diz permanecer, ou seja, porque durante a tribulação você estava firme. Porque durante a tribulação, durante o projeto, diante da grande oportunidade, diante da grande bênção, diante do grande milagre, diante de algo grande de Deus, como você ficou? Inabalável, firme. Eu sei que tem coisa que mexe com a gente. Lógico que tem. Eu sei que tem coisa que abala as nossas emoções. Lógico que abala. Aí não deu certo, bispo, estava tudo certo, o financiamento, bispo, eu na casa dos meus sonhos, não deu errado. A gente fica, às vezes, parece que o mundo caiu. Levanta a cabeça. Tem um louvor que eu amo muito. Se uma porta se fecha aqui. Sabe cantar? Vamos cantar um bocadinho. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Fala para o seu irmão, fala: Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Amado, você tem que estar vigilante. Você tem que estar vigilante. 1 de Pedro, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, rugindo em todo canto, procurando alguém para devorar. E como é que você faz quando aquele que finge ser o leão está rugindo? Rugindo. Você fica, põe o 9, resistirem, firmes na fé. Firmeza, amado. Olha, amanhã, diante dessa oportunidade que vai surgir para você durante esse mês de maio,
Resiste. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer essa obra na minha vida. Procura quem você tiver que procurar. Vai estar com quem você tem que estar. Resolva o que você tem que resolver. Mude o que você tem que mudar. Bispo, eu tenho uma proposta, eu ganho 5.000, mas tem algo que abriu para mim que é o meu sonho, e é R$1.000, mas eu sei que esses 1.000 vão virar muito mais depois. Não tenha medo não, porque às vezes você ganha 10.000 e não é feliz, às vezes você ganha 2 e é mais feliz como se estivesse ganhando 30. Não tenha medo não, não tenha medo das mudanças, não tenha medo das transições, não tenha medo quando às vezes algumas coisas são saculejadas. Não tenha medo quando às vezes você é colocado numa peneira e você é peneirado. Não tenha medo quando você é colocado num triturador e é triturado. Não tenha medo. Porque se Deus estiver com você, ainda que você esteja numa fornalha acesa 7 vezes mais, ela não vai queimar. Ainda que você esteja, sabe, diante de alguma coisa, fala, bispo, eu não tenho condições, mas eu creio, Deus me prometeu, meu amado, eu não sei como, não me pergunte, mas eu sei que Deus pode fazer chegar nas suas mãos. Porque Deus tem uma capacidade de abrir porta de uma forma tão extraordinária, que eu vou te dizer uma coisa, só Ele pode. Fala para o teu irmão, fala, Deus pode abrir a porta que você precisa. Deus pode abrir a porta que você precisa. Deus pode, Deus pode, Deus pode. Deus pode. Deus pode, amado. Deus pode. Agora o que eu preciso fazer, bispo? Resistir, combater, lutar. Mas não é no lutar. Tem um louvor que diz assim, lutamos com armas de fé. Não é assim? E nada irá resistir enquanto adoramos. Não é assim? Lutamos com armas? Isto é bíblico? Isto é bíblico. 1 Timóteo 6,11. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Antes, olha o que temos que fazer. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Isso é o nosso chamado. 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Então, combate o bom combate da fé. Meu amado, é joelhinho no chão, é oração, é buscar a direção de Deus, é buscar se fortalecer em Deus. Está cansado? Eu sei que a gente se cansa. Ué, como é que não se cansa? Você imagina 25 anos esperando um negócio? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui tem um projeto aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Eita, todo mundo? Está todo mundo cheio de projeto. Você tem um projeto? Se eu falar para você assim, esse projeto vai dar certo daqui 25 anos. O que você ia falar? Misericórdia, está amarrado. Não quero. A gente não quer esperar, nós somos a geração fast food. A gente quer para amanhã. Só que eu vou falar uma coisa para você. Se tem coisas que Deus tem para a minha vida, que só vão acontecer daqui 25 anos, eu sei que durante todo o tempo, os 25 anos, Deus vai prover, Deus vai me sustentar, Deus vai me fortalecer, e quando eu chegar lá, eu vou dizer, valeu a pena. Porque depois de 25 anos, você acha que Abraão, quando Isaac nasceu, ele falou assim, Deus, 25 anos, misericórdia. Ou ele se alegrou? A bênção quando chega, a gente esquece o que a gente passa. Não estou dizendo para você que é daqui 10, 20, pode ser hoje. Pode ser enquanto você está aqui, Deus está fazendo alguma coisa. Pode ser enquanto você está aqui agora, Deus está trabalhando. Você que está pela internet, enquanto você está aí ouvindo esta palavra, Deus já pode estar movendo aí céus e terra ao seu favor. Anjos de Deus agindo na sua vida. Deus pode. Essa semana você pode ser surpreendido. Agora, o que você precisa entender é que Deus está agindo e trabalhando todos os dias para que no tempo certo a bênção te alcance. Agora, isso não significa que Ele não traga a provisão diária. Havia uma promessa que o povo de Deus entraria na terra prometida. Mas enquanto o povo de Deus peregrinou pelo deserto, o Senhor mandou o maná e mandou as cordonizas. O Senhor transformou águas amargas em águas doces. O Senhor fez sair água da rocha. O Senhor guardou com a sombra. O Senhor colocou fogo iluminando. O Senhor guardou. Então, durante o processo, não é que durante o processo você está abandonado, largado à própria sorte. Não, durante o processo você tem que olhar os sinais de Deus. Deus está fazendo. Olha, eu vejo uma pequena nuvem aqui. Olha, essa semana Deus fez isso. Olha, Deus está fazendo.
Que os teus olhos olhem direito. A gente tem um hábito, péssimo hábito, de só olhar para o negativo. Você está passando por um problema? Deixa eu ensinar uma coisa para você. Não fica o dia inteiro falando daquilo. Fala de outra coisa. Foca no que Deus tem para você. Eu estou com uma dificuldade. Tem gente que foca o dia inteiro no problema. Só vive aquilo. Você vai se esgotar, você vai ficar doente, você não vai ficar bem. Para. Foca. O que Josafá falou? Os meus olhos estão postos em ti, em Deus. Eu queria, nesses minutos finais que eu tenho, encerrar te mostrando isso, falando isso com você. Romanos 4, versículo 18 diz assim: e Abraão, esperando contra a esperança, creu. Amados, há momento na vida que nós vamos ter que crer contra a esperança. Bispo, o que é crer contra a esperança? É quando o médico diz que não tem cura. É quando o marido diz que não ama mais. É quando uma mulher diz que vai embora de casa, vai largar o casamento. É quando você vê um filho, às vezes, numa situação que você fala, não tem como sair mais dessa. É quando você vê, às vezes, uma filha indo por um caminho que você fala, já não me ouve mais, não me obedece mais. Aí, nesse momento, a gente tem que crer contra a esperança. A gente tem que colocar diante de Deus. Coloca o teu projeto diante de Deus, amados. Consagra no altar do Senhor os teus projetos. Se você não tem consagrado os seus projetos diante do Senhor, começa a consagrar. Consagra a tua família. Consagra o teu casamento. Consagra os teus negócios. Coloca isso nas mãos de Deus. Sabe? Coloca a vida espiritual em tudo que você tem feito. Uma abençoada me falava ontem, no meio que eu vivo, eu não tiro Deus de nada. Eu estou ali, eu estou falando de Deus para uma pessoa, eu vou para uma outra mesa, eu falo de Deus, eu estou espiritualizando o lugar que eu estou. Começa a espiritualizar o lugar que você está. Começa a colocar fé no lugar que você está. Ao invés de você dizer para o seu filho, está difícil, não vai dar. Você vai pegar na mão do teu filho e vai dizer assim, olha, Deus é conosco. Na hora que o teu marido falar, não sei, nosso casamento tá, você vai dizer, não, nosso casamento, Deus vai restaurar. Eu não aguento mais você. Você vai pegar na mão e vai dizer, olha, Deus pode mudar isso aqui. Deus pode mudar. Às vezes alguém, o que é crer contra a esperança, bispo? É alguém que não te ouve mais. É alguém que não te ouve mais. Foi embora de casa, não te ouve mais. E como que eu vou crer contra a esperança, bispo? Colocando diante de Deus em oração, apresentando essa situação diante de Deus. Tira os seus olhos daquilo que não é nada. Você está com medo do quê? Ou isso aqui tudo é brincadeira? Ou isso aqui tudo é brincadeira? Como disse o salmista, do que foi das maravilhas que o Senhor fizeste? Ele fala, Senhor, o que eu direi aos meus filhos das grandes obras que o Senhor fez? Quantos não disseram isso na palavra? Isso aqui não é brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. Essa palavra vai se cumprir na tua vida, no teu casamento. Isaías 61, 9. Você e a sua família será reconhecida como família bendita do Senhor. Vai ser reconhecido. Você vai ver um por um da sua casa, Deus tratando, trabalhando, curando. No lugar da tua vergonha, você vai ver a dupla honra de Deus. Hoje, eu quero te fazer esse convite, a esperar contra a esperança, porque talvez você já, desanimou, estou desanimado. Talvez o que te anima, você vai lá, faz um curso, volta, agora eu me animei, daqui a pouco você desanima de novo. Porque a gente às vezes quer buscar nestas coisas, isso é importante, mas se não for em Deus, você não vai aguentar. Abraão esperando contra a esperança, porque Sara era idosa, já não tinha mais como engravidar e ainda era estéril. E Deus fez da estéril mãe de filhos, segundo lhe fora dito.
assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, diz o 19, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Hoje eu ouvi uma pastora falando, e ela falou uma coisa, me marcou muito, me tocou muito, muito simples, mas me tocou muito. Quando a pessoa faz um aborto, ela não aborta uma criança. Ela não aborta uma criança. Eu falei, como não? A pessoa faz um aborto, ela aborta uma criança. E essa pastora falou, isso é mentira. Ela aborta uma criança que se tornaria um jovem, que se tornaria um homem, que se casaria, que teria uma esposa, e que teria filhos, e que teria netos, e que teriam bisnetos, e uma geração é abortada quando uma criança é abortada. Porque quando o teu filho nasce, o meu filho nasceu, ele cresce, meu filho casou, e eu creio que no tempo certo, no tempo de Deus, se fosse pelo meu tempo podia ser logo, mas é o de Deus e deles, eles vão ter filhos. E ao ter filhos, os filhos dos meus filhos vão crescer e vão se casar, ou seja, uma geração de pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, profissionais, pessoas que poderiam fazer muitas coisas, são abortados. E quando eu ouvi essa pastora falando isso, eu falei, meu Deus, quantas vezes nós não temos dimensão que quando nós paramos uma coisa, nós não paramos isso, nós paramos um futuro. Quando nós paramos algo, nós paramos a vida inteira. Quando você deixa de fazer uma coisa, não é isso aqui que você deixou de fazer. Isso tem implicações em diversas outras áreas da sua vida. Por isso que Abraão creu contra a esperança. Abraão não permitiu que a nação, como Deus disse que seria grande, fosse abortada. Você imaginou? Você imaginou? Se Abraão chega um momento, ele diz, não quero mais, Sara. Não vamos mais nos deitar. Eu já não tenho mais libido, Sara. Sara, eu não tenho mais vontade de nada. Uma nação seria extirpada por uma decisão. Quantas vezes uma decisão extirpa tantas coisas das nossas vidas? O que você está parando? Do que você está com medo? Está com medo do quê? Está com medo do quê? Se maior é o que está na tua vida do que o que está nesse mundo. Está com medo do quê? De quem? Está com medo do quê, meu amado? De não conseguir pagar a parcela? Antes de pagar, você já está abortando a tua casa, a tua família, o teu negócio, as alegrias, os almoços, os jantares, o abrigo, o porto seguro, antes. Está com medo do quê? Por que você está com medo de fazer esse curso? Com medo de não dar certo? Você está abortando? Bispo, eu estou pensando em abrir uma loja, um salão, um lugar para eu atender, para eu trabalhar, mas eu tenho medo de não dar certo. Você está abortando antes? Antes? Você está parando antes? Não faça isso, amado. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, você vai ver que Noé não parou. Noé não parou. Você vai ver que a cova cheia de leões não parou Daniel. Você vai ver que a fornalha acesa 7 vezes mais não parou Sadraque, Mesaque e Abidnego. O presídio injusto de José não parou a vida de José.
Você vai ver que a esterilidade de Sara não parou Abraão. Você vai ver que todas as adversidades que sempre encontraram o povo de Deus, nunca parou o povo de Deus. A Bíblia fala que depois de 20 anos, Jacó volta para estar com Isaac. Ele fica por 20 anos servindo Labão. 20 anos de abuso. 20 anos ali sendo abusado por Labão, tirando proveito do seu trabalho. Ele volta. 20 anos depois há o reencontro. Isaac e Jacó. 20 anos depois, Isaac morre com 180 anos. Durante a caminhada de Isaac, os filisteus iam, perseguia Isaac, fechava os poços que ele tinha aberto. Sabe o que Isaac fazia? Fechou aqui, você fechou aqui, Isaac ia para outro lugar e abria lá. E aí vinham os filisteus e fechavam os novos poços que ele tinha aberto. Sabe o que ele fazia? Você quer isso? Fica aí, eu vou para cá. E ele caminhou, seguiu, e Deus tornou ele um homem rico, poderoso, honrado, abençoado, reencontrou ele com o filho. A partir de Abraão, Isaac, Jacó, a descendência de Deus se perpetua até os dias de hoje. Mas por quê? Eles não abortaram, eles resistiram, eles creram contra a esperança. Eu quero encerrar falando isso para você. Só não vai acontecer algo na sua vida se você não tiver, entenda pelo Espírito, paciência, que é igual resistência. O inimigo só tem poder de parar quem não vive por fé, quem não tem paciência e resistência, não humana, mas através da fé. Eu queria orar com você nessa hora. Porque talvez você chegou aqui com medo de alguma coisa. Talvez você chegou aqui hoje achando que, bispo, sabe, chegou uma oportunidade para mim, mas o negócio eu não sei, eu não sei bem como eu vou fazer. Eu não sei bem como é que eu vou lidar com isso. Ora, Deus vai te mostrar. Vamos falar com Deus? Eu queria que você fechasse os teus olhos, pensasse um bocadinho na tua vida agora. Obrigado, Pai. Obrigado porque Abraão creu contra a esperança e nos deixou este legado de fé. Ele se torna o nosso Pai na fé. E eu quero nessa hora, Deus, orar junto com a tua igreja. Porque eu sei que tem pessoas aqui que talvez hoje não conseguiram nem sair de casa porque disseram, eu estou sem vontade de ir na igreja hoje. Eu não sei, alguma coisa meu coração não está bem, eu estou cansado. Talvez alguém, pai, motivado por uma voz, motivado, Senhor Jesus, por um pensamento. Mas nesse momento, Deus, nós nos voltamos para o Senhor. Nesse momento nós colocamos os nossos olhos no Senhor. E queremos trazer à memória todos os teus poderosos feitos nas nossas vidas. Nós que um dia nos encontramos, Senhor, desabrigados. Nós que um dia nos encontramos sem perspectiva de nada, olhamos para a nossa vida e ela era deserta, vazia, não tínhamos nada, não tínhamos ninguém. Mas o Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor mudou a nossa sorte, Pai. O Senhor nos encontrou à beira do caminho. O Senhor semeou o seu amor nas nossas vidas, o teu perdão. O Senhor nos reconciliou contigo, nos chamou para uma nova vida. E muitos de nós, no meio da caminhada, nos ferimos, nos cansamos. Muitos se desviaram. Muitos seguiram um curso equivocado desse mundo. Deus, mas a tua mão, Pai, a tua poderosa mão, nos guardou
e nos trouxe, Deus, para o nosso aprisco, para o nosso porto seguro. E hoje nós estamos aqui dizendo: Deus, fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos braços, fortalece o nosso coração, a nossa mente. Deus, põe a tua mão sobre a vida deste marido, que talvez no seu íntimo tenha dito: acabou, eu não quero mais, eu não amo mais essa mulher. Talvez alguém que está se sentindo intimidado por conta de um projeto. Talvez alguém que diz: minha vida sempre foi assim, eu não sei como vai ser. Mas hoje eu te peço, Deus, remove o medo. Remove o medo. Remove o medo. Que a fé seja o nosso condutor. Que a fé nos dirija. Senhor, eu quero pedir pelas pessoas que já tiveram nesses dias portas abertas. Eu estou aqui agora intercedendo pelas pessoas que tiveram portas abertas nesses dias. Que o Senhor esteja indo adiante desta pessoa, capacitando, adestrando as mãos, a mente, o pensamento. Senhor, que haja um renovar na mente, no coração deste teu filhinho, desta tua filhinha, dessa pessoa que já, Deus, está envolvido no novo negócio, no novo trabalho. Talvez alguém que já viu agora um novo ponto, um novo endereço para montar o seu negócio. Talvez alguém, Deus, que se sentiu encorajado, encorajada de abrir este salão, esta loja, este salão de beleza, este comércio. Eu te peço, Deus, que o coração deste filho e desta filha seja agora encorajado pelo teu Espírito. Talvez alguém que já está vendo uma pequena nuvem, um pequeno negócio, que aos olhos humanos parece ser muito pequeno, mas eu sei que assim como Isaac um dia foi pequeno, mas por não ter sido abortado, ele foi pai de uma grande nação. Eu te peço que esse pequeno projeto, essa pequena porta, se torne algo muito grande, maior do que este homem e esta mulher possa ou pode imaginar. Assim eu oro, assim eu coloco diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.